Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Vamos começar revendo alguns assuntos espirituais. Josué no capítulo 24. Último capítulo de Josué. Versículo de número 14. Josué já no final dos seus dias faz uma revisão da sua vida, faz uma recapitulação e deixa a nós alguns princípios espirituais tão interessantes. E você não está aqui por acaso. Diga para quem está ao seu lado: você não está aqui por acaso. Diga para ele: Deus quer falar com você hoje. Amém. Amém. Talvez, irmãos, o que eu vou pregar você já ouviu, talvez não ouviu, talvez dessa forma não ouviu, mas é sempre bom na nossa memória relembrar. E é sempre bom o relembrar, quer dizer, colocar na frente dos nossos olhos aquilo que muitas vezes sabemos, mas ficou lá no arquivo, lá no baúzão da memória. E eu quero nesta noite trazer uma palavra para nós sobre o tema servindo a Deus em família. A Bíblia diz assim, vamos abrir a palavra. Agora, pois, versículo 14, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Senhor, nós declaramos que sem o teu Espírito Santo nós não conseguimos, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos da tua ajuda, precisamos da graça, da sabedoria, precisamos, Senhor, do teu Espírito que nos ilumina a tua palavra. Dá-nos a revelação para hoje e cumpra em nós o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu e minha família, ou eu e minha casa, servindo ao Senhor. Sabe, isso é uma declaração profética. Essa é uma declaração que ele estava dizendo no final da frase. E é interessante que ali o povo estava vivendo um tempo de escolha. E escolha na Bíblia me faz lembrar de Romanos 12, que a Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, todo culto tem que ser feito pelo intelecto. Toda escolha precisa passar pela decisão da nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Escolhas precisam ser analisadas. Esse tempo ele estava dizendo para aqueles homens a respeito de escolha. Primeiro, o que vamos fazer? A quem vamos adorar? E também a quem vamos servir? A palavra servir no original está falando da palavra trabalho, está falando da palavra labuta, está falando da palavra esforço. E muitas vezes nós achamos que servir tem aquela conotação: eu faço a minha parte, o outro faz a dele. Não, esse servir está dizendo: eu faço a minha parte, se necessário eu faço a do outro. Se necessário eu vou além. Quando a Bíblia fala para andar a segunda milha, eu entendo esse sentido. Que se Deus mandar a gente fazer algo, nós não podemos fazer somente aquilo. Nós temos que nos dispor a fazer muito mais para o Senhor. Hoje eu vejo as pessoas querendo fazer para Deus e parece que não vê a hora de acabar. Parece que não vê a hora de dar o horário. Estão fazendo as coisas por obrigação, por escala. As coisas de Deus, ela é a andar a segunda milha. Se Deus mandou eu ir no hospital visitar alguém, e alguém pede para mim visitar um outro parente dele, eu vou também. Talvez eu saia da minha casa para ir visitar, como pastor, uma pessoa no hospital. Mas quando eu entro no carro para sair do hospital, eu visitei 3, visitei 4. Por quê? Porque fazer para Deus nunca é pesado, é sempre bem-vindo. Imagina, irmãos, eu venho para a igreja como pastor e digo assim: hoje depois do culto eu vou orar por 5 pessoas. Aí chega 6 irmãos. E eu vou falar: não, você é o 6º. Você vai ficar na fila domingo que vem. Não, irmãos, se eu me disponho, mesmo que eu ficar aqui até meia-noite orando, eu tenho que ficar orando. Por quê? Porque esse é meu serviço. Esse é meu chamado para o Senhor. Josué estava dizendo: vale a pena servir.
Josué estava dizendo: vale a pena abrir mão de tudo que eu tenho para poder me entregar ao Senhor. Você pode dizer: vale a pena servir ao Senhor? Amém. Josué estava dizendo: eu decido pelo meu intelecto que eu vou servir a Deus. E ele estava dizendo: eu não vou servir ao Senhor isoladamente ou de uma forma solitária, eu vou servir ao Senhor com a minha família. Eu vou com a minha família me dedicar ao serviço do Senhor. Eu vou labutar ao serviço do Senhor. Eu vou com a minha família me dedicar à obra de Deus. E nós precisamos entender isso. Ele estava dizendo assim: toda a minha família precisa se envolver com a obra do Senhor. Você pode profetizar isso? Toda a minha família vai se envolver com a obra do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, toda a minha família. Agora vamos fazer uma simulação aqui. Eu fico aqui orando pelas pessoas e minha esposa fica com pressa de ir embora. Não vai rolar. Eu vou ficar preocupado. Eu não vou estar feliz. Eu vou ficar incomodado. Por quê? Porque ela vai estar lá acelerando o carro. E eu aqui dentro da igreja orando. As coisas não vão funcionar. Então Josué estava dizendo assim: não importa se vocês vão servir o Deus além do rio Eufrates, se vocês vão servir o Deus dos amorreus, quem vocês vão servir? Olha, eu já passei pela minha decisão, já passou pelo crivo das minhas escolhas, e a minha escolha é essa: eu vou servir ao Senhor com a minha família. Eu vou esperar a minha esposa quando necessário. Da mesma forma, minha esposa vai me esperar quando necessário. Já pensou, ela está aqui no louvor e eu fico lá fora, agitando, batendo palma. Vamos embora. Sabe, irmãos, nós temos que negligenciar, porque chamado é serviço. E quando Deus dá um chamado e escolhe uma família, Ele está dizendo: eu tenho uma obra para essa família. Deus tem uma obra para fazer na tua família. Mas uma das coisas que é interessante, a gente precisa respeitar e identificar o chamado um do outro, acreditar no chamado do outro. Eu quero que minha esposa acredite que eu sou um pastor, eu tenho que acreditar no ministério que Deus deu para ela. Eu quero que minha esposa faça algo para mim, eu primeiro tenho que semear atitude, eu tenho que semear tempo, investindo no ministério dela. O que tem destruído as famílias, irmãos, não é problemas somente físicos. A maioria dos problemas são problemas espirituais. Casais acabam não respeitando. O pai não respeita o filho não respeita o pai, o marido não respeita a esposa não respeita o ministério do marido. Peraí, irmão, se você tem um ministério de intercessão, você vai levantar muitas madrugadas para orar. A tua família tem que entender. Da mesma forma que o outro que tem ministério de louvor, ele vai ficar tocando em casa. A família tem que entender. O outro que trabalha com som vai ficar preparando as coisas em casa. O que dá aula na igreja vai ficar estudando em casa. O que toca bateria vai ficar ensaiando em casa lá, em cima da almofada, com a baqueta. A família tem que entender. O que dança na igreja vai ficar dançando no quarto. A família tem que entender. Hoje nós vemos que as famílias não querem pagar o preço pelo ministério do outro. E uma das coisas interessantes na família de Josué é que a família dele pagou o preço pelo ministério dele. Se você quer que a tua família acredite no dom que Deus te deu, comece acreditando no dom que Deus deu para a tua família. Comece acreditando no dom que Deus deu para a tua casa. Na adolescência lá atrás, eu cometi um pecado, porque namorei com a Débora por um tempo e fiz de tudo para ela sair do ministério dele. Aquilo não só acabou com a vida dela, acabou com a minha vida. Não faça isso. Não despreze o chamado daquelas pessoas que estão ao seu lado. Não faça besteira como eu fiz. Não se ache que tudo tem que girar em torno de você como eu pensava lá antes. Não se ache com aquela visão de machista. Não, a minha esposa ela tem que sair de tudo que ela tem que me acompanhar. Não, meu irmão. O ministério é familiar. E se eu quero viver uma bênção no meu ministério, eu tenho que acreditar no ministério da minha esposa. Sabe, eu perdi muita coisa com essa minha decisão imatura anos atrás. Quero dizer para você, não faça isso. Acredite no chamado da tua família. Muitas vezes é demorado, claro. Você quer que teu filho toque um instrumento, você vai ter que trazer ele na aula, você vai ter que trazer ele no ensaio, você vai ter que chegar mais cedo, você vai ter que ir embora mais tarde, mas vale a pena acreditar no chamado da sua família. Sabe, irmão, não cobre aquilo que você não está fazendo. Não faça aquilo
que você não gostaria que fizessem com você. Não tome uma atitude errada, porque aquilo vai custar caro para você. Irmão, custou muito caro a decisão, eu tive que me arrepender e ir ao pó. E Deus mostrou para mim que eu estava errado. Aqui estou falando uma pessoa que não leu na Bíblia não, que viveu esse problema. Não faça isso, não erre dessa forma. Reveja aquilo que você pensa a respeito do ministério da tua família. E Deus irá te abençoar. Você pode dizer amém? Eu quero meditar sobre dois extremos e depois deixar para nós uma terceira verdade para nós. Primeiro extremo, pessoas que se envolvem demais com o trabalho e negligenciam a família. Só trabalho, ou só igreja, ou só ministério, ou só chamado e negligencia a família. Tudo pelo trabalho. Pessoas que lutam pelo trabalho, tudo é trabalho. Deixam a família pelo trabalho. Terceirizam a educação, entenda isso, dos filhos pelo trabalho. Jogam nas mãos de pessoas funções que nós devemos cumprir por causa do trabalho. A ganância por resultado, a ganância por sucesso. Nós acabamos perdendo a nossa família. Irmãos, quantas famílias estão sendo perdidas? Quantos lares destruídos por causa do trabalho? Pessoas que estão dedicando só ao trabalho, é só trabalho, é só trabalho. Estão na igreja, mas já estão até pensando, amanhã tem aquela reunião, eu preciso responder, é só trabalho. Está negligenciando a família. O neném nasce, o pai pouco liga para o filho, porque ele quer trabalhar. Daqui a pouco passa-se os anos, o menino está grande, e se perdeu fases. E aquilo que se perde não se volta mais, irmão. Aquilo que nós deixamos passar nunca mais se volta. É importante nós trabalharmos, mas é importante também nós dedicarmos o tempo à nossa família. Tem pessoas que só buscam o trabalho, e nós precisamos, irmãos, entender que se nós queremos ter um ministério familiar, ele começa dentro da nossa casa, e nós precisamos pastorear a nossa casa. Diga, eu preciso pastorear a minha família. E pastorear, eu vejo alguns pontos, vou deixar 3 para nós. Primeiro, administrar conflitos. Precisa ter tempo para ouvir o que está acontecendo. Agora, se a pessoa só está envolvida em trabalho, ela não tem tempo para ouvir qual é a carência do filho, qual é a necessidade do marido, qual a dificuldade a esposa está encontrando. Nós não estamos tendo tempo para pastorear a nossa casa. Por quê? Porque estamos administrando conflitos externos, e muitas vezes os internos estão se tornando a cada dia mais grave. Não estamos conseguindo olhar no olho, porque as pessoas hoje, principalmente aqui na cidade grande, sai cedo, chega tarde, chega em casa esgotado, né, gente? Chega em casa detonado. O que vai fazer? Tomar banho e dormir. E não se tem mais tempo de fazer um culto doméstico. Não se tem mais tempo de estar com a família. Do marido olhar para a esposa, perguntar como foi o seu dia. A esposa olhar para o marido e perguntar como foi o seu dia. O pai olhar para o filho olhar para o pai e dizer como foi o seu dia. Administrar conflito. É uma tarefa que parece muito crônica, mas quando a gente dá tempo a isso, as coisas começam a ficar mais fácil, porque os problemas, eles começam pequeno, eles só se tornam crônicos quando nós não damos atenção a ele. E quando você tem tempo para a tua família, os problemas começam a ser evitados. Você pode dizer amém por isso? Segunda verdade, lidar com decepções. Não é porque estamos em família, porque casamos, que não vamos ter problema. Nos decepcionaremos, nos frustraremos, colocaremos a expectativa em alguém, em uma situação, e aquilo muitas vezes não vai acontecer. Muitas vezes aquele marido vai ser mandado embora um dia, a esposa pode ser mandada embora, o outro, pode acontecer problema, o filho está namorando, daqui a pouco termina o namoro, a filha está namorando, daqui a pouco termina o namoro, muitas vezes um noivado. Infelizmente, muitas vezes os filhos terminam seus casamentos. São decepções que nós precisamos pastorear dentro da nossa casa. E só se pode pastorear com o tempo, irmãos. Imagina, como pastor eu vou atender um irmão e falo, irmão, você tem 2 minutos para falar e eu tenho 1 para orar por você. Não dá para pastorear em 3 minutos. Pastorear não é miojo, irmãos. Pastorear requer atenção.
Nós somos pastores. Todo mundo aqui é pastor dentro da sua casa. Todo mundo pastoreia pessoas dentro da tua casa. E nós precisamos lidar com decepções. Você pode dizer amém? Terceiro ponto, administrar perdas. Todos nós passamos por perda. As perdas fazem parte da nossa vida. Você antes tinha o teu filhinho no colo. Você levava para onde você queria. Agora ele já anda. Já é uma perda. A perda, muitas vezes a gente pensa, a perda é a morte. A perda é uma enfermidade. Isso são perdas mais crônicas. Mas para mostrar para nós que as perdas, elas são pequenas. E elas começam, irmãos, nos detalhes. Nós precisamos administrar perda. Você muitas vezes tem um orçamento. Aí alguém da tua família é mandado embora. Quebra o orçamento no meio. É uma perda. Muitas vezes tem um carro lá, acontece um problema, infelizmente batem no teu carro, misericórdia, Senhor, o que eu vou fazer? Vai ter que administrar aquela perda, vai ter que investir dinheiro. Situações complicadas fazem parte da nossa vida. Agora, irmão, já pensou? Se nós não tivermos o equilíbrio, nós vamos envolver demais com o trabalho, demais com as coisas e perder a nossa própria família. Um exemplo foi Davi. Se envolveu tanto para ganhar tanta gente, para ganhar o mundo, mas perdeu seu filho. Meu amado, não vale a pena. Não vale a pena você ganhar o mundo e perder tua família. Não vale a pena você ganhar todos e perder a tua casa. Não vale a pena você ganhar muito dinheiro e não valorizar a tua família. Sabe o que vai acontecer com o teu dinheiro? Você vai ter que gastar com remédio. Você vai ter que gastar com UTI. Você vai ter que gastar com tratamentos caríssimos, porque você não deu tempo à tua família. Pense nisso. Um envolvimento demais com o trabalho. Só se envolve com o trabalho. Só quer saber do trabalho e as coisas começam a complicar. Cuidado com a obsessão pelo sucesso e pela ganância dos resultados. Cuidado, escolha pela qualidade de vida. Escolha por um trabalho que talvez chegue mais cedo em casa ou saia mais tarde. Escolha por um local estratégico, por horários estratégicos. Reveja, a partir de hoje, em nome de Jesus, a tua agenda diária. Talvez você está envolvido demais com o trabalho e negligenciando a tua família. E o teu maior ministério está se perdendo. E você, talvez, profissionalmente estourando. Mas a tua casa estourada espiritualmente. Pense nisso, você pode dizer amém? Vamos ali para 2 Reis, capítulo 20. Versículo de número 13, há uma palavra, nós como pastores temos estudado muito a respeito disso. Segundo Reis, capítulo 20, versículo de número 13, quando você achar, diga amém. Eu vou ler a partir do 12 para entendermos o contexto. Diz assim: naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, grave muito essa expressão que nós vamos voltar a falar, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviu que Ezequias estava doente. Sabe o que é doença? É carência. Quando a gente está doente, a gente se abate, e aí a gente acaba aceitando coisas que não deve. A carência gera deficiência. E se nós não suprimos a carência no equilíbrio, e se nós não formos equilibrados, moderados, na hora da carência nós vamos fazer coisa errada, não é verdade? Na hora da carência, lá no hospital, tem gente lendo a mão. E tem gente que está tão desesperado que deixa o cara ler a mão. Tem gente que muitas vezes está numa situação de desespero, vai procurar uma banca de jornal para ler horóscopo. Por quê? Porque está tão desesperado e acaba lendo horóscopo. Muitas vezes acaba fazendo coisas erradas. Por quê? Por causa do desespero. A doença trouxe desespero a Ezequias. E o rei da Babilônia veio diante dele. Preste atenção. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrou, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías, aí veio o homem de Deus, a Ezequias e disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse ele: que viram na tua casa?
E disse Ezequias: tudo quanto é em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até dos teus filhos, olha a maldição, que procederam de ti, que você gerou, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, meus dias de paz e verdade? Ora, mais os atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Irmãos, há uma lição para nós aqui. Não abra os seus tesouros. Não abra a tua casa. Cuidado com a carência. Quando lutamos muito pelo trabalho, negligenciamos a família, vai ter doença, vai ter problema. E essa falta de equilíbrio vai trazer o quê? Vai trazer a carência emotiva. E aí sempre o diabo vai chegar para oferecer alguma coisa que, entre aspas, é a resposta para a nossa carência. Foi o que aconteceu. O rei da Babilônia não veio na hora errada. Ele veio na hora praticamente certa. E aí naquele momento, com a carência, Ezequias abre os seus tesouros. Diga comigo: eu não posso abrir meus tesouros. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele abriu o seu tesouro pessoal, seu tesouro familiar e todo o seu domínio. Não abra a tua vida. Só conte seus problemas para quem possa resolver. Não abra teus segredos. Não abra teu coração com qualquer um. Não dente no ombro de estranho. Não abra os arquivos pessoais, não mostre documentos para ninguém. Não abre a tua casa. Como estava dizendo quinta-feira, quantas influências espirituais tem. E as pessoas muitas vezes querem para nossa casa. Muitas vezes tem crente levando pessoas para dentro da sua casa. Eu te pergunto: Deus mandou? Ah, pastor, é um propósito evangelístico. Quero fazer um discipulado na minha casa. Glória a Deus, no sofá da tua casa, da sua sala, tudo bem. Mas entrar no teu quarto, sentar na tua cama, entrar na intimidade, você está abrindo os tesouros. Não leve qualquer um para a sua casa. Se quer fazer um trabalho de evangelismo na tua casa, discipulado, eu recomendo, é bíblico. Mas na sala, no quintal, quarto, é lugar de intimidade. Quarto, é lugar de altar. Eu vejo que tem casas, irmão, que as pessoas são tão liberais, que chega qualquer um e senta na cama. Cama é o altar, é o lugar do relacionamento, é o lugar da intimidade do casal. Muitas vezes se envolve tanto com o trabalho, negligencia a família, e o rei da Babilônia entra, e pela carência se pode tudo. Cuidado, irmãos, não abra os teus tesouros, feche o teu coração, feche o teu lar. Não estou dizendo para você tornar uma pessoa isolada da sociedade, ou isolada da família, mas não, tenha sabedoria. Peça para o Senhor: eu quero trazer aquele amigo na minha casa. Eu tenho que trazer na minha casa? Talvez o Senhor vai falar: não traga, porque ainda não é tempo. Senhor, mas eu quero encontrar com ele. Deus não é contra relacionamento, pelo contrário, Ele é a favor. Vai na pizzaria do bairro, vai no McDonald's, vai numa cafeteria, vai tomar um café na padaria. Tua casa, amado, tua casa, meu irmão, é um lugar de intimidade, é um lugar de glória de Deus. Quem você tem colocado dentro da tua casa? Não abra os teus tesouros. Muitas vezes se envolvemos tanto com o trabalho, e aí deixamos pessoas trabalhar na nossa casa. Você tem ungido a tua casa? Talvez na tua casa tem diarista lá, cada uma vez por mês, 15 dias, semanalmente, algumas diariamente. Você sabe o que está por detrás daquela pessoa? Nós não sabemos. Por isso, unge a tua casa, ore na tua casa, ore na tua cama. Você não sabe quais são as palavras que estão sendo declaradas. Eu sei que o sangue de Jesus está sobre nós, mas irmãos, se os tesouros Deus nos deu, nós temos que fechar os tesouros. Nós temos que vigiar, para que o diabo não venha roubar os nossos tesouros. Você pode dizer amém? Vigia. Quem você tem levado para a tua casa? Muitas vezes influência, muitas vezes situações, e não só levado presentemente, né, Isaac?
Muitas vezes, que rádio você tem ouvido? O que você tem assistido na internet está entrando na tua casa. Talvez você punha muito mais louvores do que você está pondo. Agora você está ouvindo porcaria. Talvez a tua casa antes ouvia muito mais pregação. Agora está ouvindo muito debate, muita coisa que não agrega na palavra. Pense nisso. Também pense o que você tem assistido. Antes você era uma pessoa que vinha para a igreja. Agora você fica na televisão aí. Agora você fica preso na televisão, nos programas humanos, nas novelas. O nome mesmo diz nó. Já está dando um nó na sua vida. Já está fazendo você ficar pegado àquilo, irmão. Não vem na igreja durante a semana por causa do capítulo da novela. É um nó na sua vida, sabe por quê? Porque quem assiste novela quer assistir o próximo capítulo. E parece que tudo vai girar para você chegar em casa no horário e ligar a televisão e conseguir assistir aquele capítulo. Agora faz um propósito de jejum. Não é mais assim. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. O que você tem assistido, irmão? O que você tem ensinado? Falamos há pouco do asilo. Os seus filhos. O que nós temos ensinado à nossa geração? Porque, meu amado, eu me lembro que eu dormia no banco da igreja. Eu me lembro mais de dormindo em banco da igreja do que dormindo, muitas vezes em berço ou em cama em casa. Eu não tenho nenhum trauma por causa disso. Eu vinha na igreja com frio, com calor, com gripe, sem gripe. Hoje, os pais estão selecionando demais. Será, irmãos, que não vale a pena estar na casa de Deus? A casa de Deus é um hospital. E se a pessoa está doente, tem que vir para a igreja, porque aqui ela vai ser curada. E aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode dizer amém? É interessante no livro de Atos, a Bíblia diz que as pessoas levavam os enfermos aos pés dos apóstolos. As pessoas iam e levavam pessoas doentes, aquele paralítico mesmo, do templo da Porta Formosa, Atos 3, foi curado, estava na porta do templo. Hoje as pessoas estão muito seletivas, estão envolvidas muito com o trabalho, negligenciando as coisas de Deus, envolvida muito. Até tem pessoas que escondem-se atrás do seu ministério. Só pensa em ministério, está matando a família, não está valorizando a família. O ministério é muito bom, é abençoado, tem que ter ministério, mas o maior ministério é pastorear a tua casa. Você pode dizer amém? Diga para quem está do seu lado, não abra seus tesouros. Fala para ele, Deus está falando com você hoje. Fala para ela, Deus está mandando você escolher qualidade de vida. Amém. Glória a Deus. Irmão, segundo ponto, o outro extremo. Se envolve demais com a família e negligencia o trabalho, e negligencia o chamado, negligencia o serviço. Abra comigo em Lucas 14, versículo 20. Deram uma resposta para Jesus quando ele chamou algumas pessoas. Quem achou diz amém? Amém. E diz assim, e outro disse, casei e portanto não posso ir. Tem gente, irmãos, que usa a família como desculpa para não fazer o que Deus mandou fazer. O casamento aqui era um empecilho. Tem pessoas que se envolvem demais com a família e negligencia o ministério, negligencia o trabalho. Tudo agora é família. Tudo agora é família. Ah não, a família já tornou Deus daquela pessoa. A família, irmão, Deus nos deu para usufruir. Agora tem pessoas que a família já se torna uma idolatria. Aquela irmã já idolatra aquele filho. A vida dela vive em função daquele filho, daquele marido, daquela situação. Se aquele filho está bem, aquela irmã vem para a igreja, levanta a mão, adora, chora. Se aquele filho não está bem, aquela irmã nem a mão do bolso tira. Olha a idolatria da família. Tem pessoas que se envolvem demais com a família e negligenciam o trabalho. Ah não, hoje eu não vou na igreja porque eu vou cuidar da minha família. Não, meu irmão, dia a dia da igreja é dia de ir na igreja. Equilíbrio. Dia da igreja é dia da igreja. Dia do Senhor é dia do Senhor. Outro dia é o dia da família.
Ah não, minha família quer fazer alguma coisa. Meu irmão, o altar de adoração é a casa do Senhor. Nós temos que, com a nossa família, servir ao Senhor. Ele está dizendo aqui: casei, agora não posso ir. A família, para muitos, tem sido um impedimento para aquilo que Deus quer fazer. E eu te faço uma pergunta: quais os conceitos que você tem deixado para a tua família? Quais os frutos que você tem deixado para a tua família? Quais as marcas você tem deixado para a tua família? E quais os legados, como ministrei ontem à noite, você tem deixado para a tua família? Alguém que só trabalha, ou alguém que só fica com a família? Nós precisamos, irmãos, ter equilíbrio. Não adianta só família também não. As coisas de Deus têm que ser prioridade. Tem pessoas que usam aquela expressão que é verdade, mas precisa ser bem explicada. Pastor, o primeiro ministério é a família. É uma verdade. Mas tem gente que negligencia e faz relaxadamente a obra de Deus, dando desculpa que tem que cuidar da família. Meu querido, se você assumiu a obra de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. Você não pode abrir mão do dom que Deus te deu. Existe o tempo do trabalho e existe o tempo da família. Saiba equilibradamente decidir lutar pela tua família. Agora tem gente que é tudo família. Tudo família. É só família. Peraí, irmão, tocou o teu telefone, alguém da tua família já sai do culto para atender, desesperado por causa da família. Meu irmão, agora é hora de adorar. Agora é hora de buscar. Acabou o culto, você liga o teu celular, então você liga. Ah, pastor, mas alguém está lá no hospital em estado grave. Meu querido, o que você pode fazer? É adorar o Senhor. E se o Senhor tem uma obra, é aqui mesmo o teu lugar. Domingo que nós voltamos do acampamento, estava pregando aqui. E na hora que eu estava pregando, o Senhor chamou minha avó. Imagina agora, para o culto, que a avó do pastor morreu. Para o culto, avisa o pastor, tira ele do púlpito, põe outro para pregar. Vai lá, irmão Manuel, vai pregar. Que o pastor agora tem que atender o telefone que a avó morreu. Meu irmão, nós não podemos negligenciar as coisas que Deus mandou a gente fazer por causa da família. A família tem o seu lugar. E o segredo de um crescimento adequado e equilibrado da família é colocar as pessoas no seu lugar. Ah, agora não vou mais para a igreja. Por quê? Porque é o aniversário lá do meu tio. Como é o nome do seu tio? Zé das Couve. É o nome do meu tio, Zé das Couve. É festa dele. E domingo é o dia da festa da couve. E ele quer fazer no domingo. Ah, meu filho, domingo eu vou para a igreja. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Domingo é dia de adoração. Zé das Couve, manda o dia da couve virar sexta-feira, virar sábado, porque domingo é o dia do Senhor, não é dia da couve. As coisas precisam mudar. Nós precisamos, irmãos, dar lugar ao chamado, dar lugar à família. Tem gente que é muito família. Não estou dizendo que não tem que ser, mas temos que ter equilíbrio entre o trabalho e a família. Você está lá no teu trabalho, toca o teu telefone, é teu filho. Você vai atender, mas tem coisas que não dá para deixar, é o teu trabalho. E eu estou dizendo até do trabalho secular. Tem pessoas que não conseguem prosperar na carreira. Por quê? Porque está muito apegado à família. Está numa reunião de negócio, ali, está lá acontecendo. Você está decidindo, está vendendo o teu produto ou o teu serviço. O diabo é sujo. Na hora vai fazer quem te ligar? Teu filho, teu marido, tua esposa. Aí você para a reunião para atender. Ah não, era só para saber se está tudo bem. Aí você perde a negociação. Porque na hora que era para trabalhar, você se envolveu com a tua família. Família, meu irmão, é algo que Deus dá, mas tem que ter limite. O crescimento da família é com fronteira. Tem que colocar fronteira. Sabe quando tem fronteira, sabe se cumprir o papel. Hoje nós vivemos um mundo, né, Anderson, né, Lilian, onde os casais estão invertendo papel, porque não está tendo fronteira. Então a esposa está cumprindo o papel de marido, o marido o papel de esposa, e muitas vezes o filho mais velho está cumprindo o papel até do pai, porque o pai é tão ausente por causa do trabalho, e ele está cumprindo o papel errado. Nós não podemos negligenciar a nossa família. Você pode dizer amém por isso? Diga obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder minha família.
Sabe, irmãos, nós não podemos ser como Noé. Noé ganhou a família, mas perdeu o mundo. Só foi a família dele para a arca, egoísta, né? Só foi a turma dele, a trupe dele. Por quê? Porque era muito família. O segredo, irmãos, não é ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. Nem ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. O segredo é com a nossa família ganhar o mundo. É com a nossa família servir ao Senhor no ministério. É com a nossa família nós vivemos o melhor de Deus. E quando estamos com a nossa família, nós encontramos o equilíbrio entre o servir e entre o tempo com os nossos. Amém? Abre em Atos 21, já estou terminando. Atos 21, terceira verdade. E o que nós precisamos? Servir a Deus em família. Servir a Deus com a nossa família. Porque tudo começa em casa. Atos 21, versículo 5. Glória a Deus. Ao achar, diga amém. Amém. Aqui está dizendo da igreja primitiva. Tempo tremendo, tempo onde os apóstolos serviam a Deus, buscavam ao Senhor. E eles tinham muito trabalho. A gente sabe que a igreja primitiva foi a igreja que mais cresceu. Havia ali o sopro de Deus, tinha avivamento. Cada dia tinha mais pessoas, foi maravilhoso. Mas olha interessante a atitude deles quanto ao trabalho do Senhor e quanto à família. Nem foram só família, também não foram só trabalho. Para terminar, vamos ler essa história. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. O que eles tinham que estar fazendo? Sair da cidade para chegar em Cesareia e pregar o evangelho. E eles foram, quem foram com eles? Mulheres e filhos. E na hora que eles chegaram na praia, eles deixaram a mulherada e os filhos de lado? Não. E todos nos ajoelhamos e oramos. Ore com a tua família, mano. Leve a tua família com você. Faça a tua família viver o ápice dos sonhos de Deus com você. Sonhe com a tua família. Acompanhe a tua família. É o teu filho que tem aquele compromisso, vá com ele. É o teu marido, vá com ela, a tua esposa. Não fique separado. Agregue a tua família. Esses homens andavam com a família. As esposas iam com o marido. O marido ia com as esposas. Os filhos iam junto. E na hora de orar, era uma tarefa espiritual da família. Eu digo, ore com a tua família em casa. E na hora de orar, não só ore o papai ou a mamãe, coloca o teu filhinho para orar. Ah, pastor, mas meu filho é muito novo. Ora pelo alimento. Ora pelo café com leite, pelo todinho. Ora pelo danoninho. Ora pela bolacha lá do Celso. Ora lá pela janta que você fez aquele dia para a turma lá. Ora, irmãos. Ora em favor daquilo que você está vivendo. Coloca os teus filhos para orar. Porque, meu irmão, teu filho tem que crescer com os valores espirituais. Uma vez, em casa, eu disse assim, não, nós vamos viajar, nós vamos tirar férias. Nós vamos ficar 15 dias viajando. E nós vamos ficar 2 domingos fora. E nós viajamos e ficamos 2 domingos fora. Em certa ocasião, as pessoas pensavam assim, não, o pastor Paulo não vai pregar. Ele vai viajar, ele vai tirar férias. Não, não vou pregar. Mas, irmão, independente de pregar ou não, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de culto. Ah, pastor, mas onde eu vou viajar não tem igreja. Mas tem eu e minha esposa. Eu abro a Bíblia, ela canta. Eu oro, ela ora. Eu ministro a palavra, ela concorda. Ela ministra a palavra, eu concordo. Eu posso estar numa ilha, em qualquer lugar do Brasil, lá no Ribeirinho. A gente faz o culto. A gente adora o Senhor. A gente cultua. Por quê? Porque o dia do Senhor é o dia de adoração. É o dia de estar nos atos do Senhor. A igreja, ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu cresci no Evangelho, nasci no Evangelho. Desde pequeno. Desde que bebezinho estava na casa do Senhor. Não tenho nenhum trauma por isso, irmão. Não tenho nenhum trauma, porque meu pai deixou de fazer alguma coisa para me trazer para a igreja. Não, vinha para a igreja doente, vinha para a igreja no carrinho, vinha para a igreja. Minha mãe tinha o coral, eu ia para a igreja no coral. Quando não ia para o coral, ia com meu pai um pouco mais tarde, ia para a igreja, ia na sala das mulheres com a minha mãe quando era pequeno, na sala das senhoras com a minha avó, ia na sala dos senhores com meu avô,
ia na escola dominical, ajudava, participava do círculo de oração, participava da reunião dos senhores quando era criança, não importa. A igreja não faz mal para ninguém, irmãos. Nós temos que servir a Deus com a nossa família. A Bíblia diz assim, e oramos. Não está falando, e eles oraram. Estavam colocando a família orou. Versículo 6, e despedindo uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as suas casas. Diga comigo, eu não posso abrir mão da minha casa. Irmãos, interessante aquele texto do endemoniado gadareno. Quando ele sai, Jesus fala para ele, agora vai e conta o que aconteceu com você na tua casa. Ele sai e vai contar para a casa dele, para toda a cidade o que aconteceu. Mas Jesus põe um princípio, começa pela tua casa. Você pode contar a tua libertação para todo mundo, mas começa na tua casa. Faça a partir de hoje que o teu ministério comece na tua casa. Comece a orar na tua casa. Comece a fazer cultos domésticos na tua casa. Não negligencie a tua família por causa de trabalho. Nem negligencie o trabalho por causa da família. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Sirva ao Senhor com a sua família. Amém? E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Outro princípio. Tire férias com a tua família. Eles trabalharam, lutaram, navegaram. Quando parou a navegação, agora vamos ficar com os irmãos. Vamos ter tempo de família com família. Vamos ter um tempo de lazer. Vamos desfrutar uns dos outros. Vamos lá no Outback. Vamos lá no McDonald's. Vamos lá no lanche lá. Vamos comer o hambúrguer lá. Vamos lá comer a pipoca. Vamos em algum lugar. Vamos comer a maçã do amor. Eu não sei, irmão, mas tem um tempo com a tua família. E é interessante que esse tempo, as pessoas dizem assim, Renata, para mim, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, eu nunca vi cobrando ingresso para entrar no Parque Central. Eu nunca vi cobrando ingresso para entrar no Chico Mendes. É chegar lá, dar um rolê. Dá a mão para tua namorada, você jovem. Dá uma volta. Paga um sorvete, não seja muquirana para ela, de R$1. Tem um sorvete de um tiozinho lá de R$1. É mais água que não sei o quê. Mas paga o sorvete de R$1. Valoriza a tua família. Sabe, irmãos, temos que ter tempo ao trabalho, mas temos que ter tempo com a nossa família. Não também só férias. Tem irmãos que parece o Ministério do Turismo. Só viaja. E o problema é que não é só viajar. Viaja também na maionese. Está com a mente em outro lugar. O pastor está pregando e a mente está lá no outro trabalho. Irmãos, eles pararam para ter o tempo com a família. Vai lá no Chico Mendes. Vai andar um pouco. Eu comecei a andar, Celso. Estou pegando a tua palavra. Você pega a minha, eu pego a tua. Estou começando a andar. Fazendo exercício. Andar um pouco. Sair um pouco. Irmãos, vale a pena. Muitas vezes você não tem tempo com a tua família. Só trabalha. Muitas vezes o sofá da casa não é um lugar para você partilhar sonhos. Sabe o que virou o sofá da casa? Uma sala de reunião. A mesa do jantar virou, uma mesa de escritório em algumas casas. Nós precisamos entender que a nossa família precisa ter tempo. Precisa fechar a porta, porque o rei da Babilônia está vindo, querendo roubar os nossos tesouros, e está repreendido, em nome de Jesus. E nós, olha que interessante, concluída a navegação, ficamos com eles um dia, 7, e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, Paulo estava sozinho, Paulo não tinha esposa. Paulo podia fazer o que ele queria. Irmão, quem não casou, vai na benção. Vai onde quer. Quem casou, não, está escrito aqui. E nós com eles estávamos, chegamos a Cesareia. Quem tem família, o ministério é diferente. Agora você que tem família, não queira ser como um jovem solteiro. Não é verdade? O jovem solteiro vai lá para a Turquia. E graças a Deus não sofre atentado, vai correr e é abençoado lá. Agora uma pessoa casada, não é que não pode ir, mas já é diferente. Agora pensa, um casado com idade, já é mais diferente ainda. Quando você é jovem, o que você pensou para levar para a viagem, jovem? Que tênis você ia levar? Que bermuda? A lupa, né? Antigamente falava lupa, o óculos escuro. Agora quando a pessoa mais velha, a primeira coisa que ela pensa, e os meus remédios?
E aí minha insulina. Começa já a pensar no remédio. Começa já a pensar nos problemas. Ah, vai ter frio, vai doer o osso. Eu preciso pôr mais blusa. Não é verdade que assim os irmãos mais velhos? Porque, irmãos, a família é um ministério. Quando você se casa, está escrito aqui, nós temos que mudar o plano. Paulo foi para outro lugar. A família não, a família foi para Cesareia, uma cidade, um lugar estabelecido. Irmão, cuidado onde você está pondo a tua família. Cuidado com quem você está enrolando a tua família. Cuidado em nome de Jesus. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, que é aqueles 7 diáconos de Atos 6, ficamos ali com ele. Família precisa de estrutura. Agora, irmão, você quer pegar um jovem e enviar para missões, é muito mais fácil. Agora eu quero enviar uma família, tem que ter uma estrutura, tem que ter um preparo, é diferente. Não que o jovem tem que ser desprezado, mas família precisa de estrutura. Valorize a tua família, pense na tua família. E olha que interessante, para terminar. E tinham Felipe, 4 filhas virgens. O que quer dizer virgem? Separadas por Deus. Leva a tua família a se separar para Deus. Ensina os teus filhos a se separar para Deus, a se santificar para Deus. E olha o que acontecia com essas moças, elas profetizavam. Felipe era diácono e as filhas, as 4, profetizavam. Ele aprendeu, Felipe, servir a Deus com a família. Os apóstolos que andavam com ele serviam a Deus em família. A igreja primitiva crescia, mas não perdia a essência do ministério na família. Que possamos, em nome de Jesus, ter equilíbrio. Essa é uma palavra que nos leva ao equilíbrio. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Falando do terceiro, moderação. Seja moderado, seja equilibrado. Tito 2,7, seja padrão. O que é padrão? Exemplo. O que é exemplo? Modelo a ser seguido. Padrão. A minha família, a tua família, tem que ser modelo para essa sociedade. O evangelho que eu prego de boca, ele fala 10%. O que eu vivo, fala 90%. Pense nisso. A tua atitude tem muito mais persuasão do que a tua palavra. Nós temos que entender que esses apóstolos tinham um princípio. Viajavam, cumpriam um propósito, trabalhavam e muito, mas sabiam o princípio das férias, da pausa. Sabiam o princípio da oração. Sabiam o princípio da educação. As filhas não eram, desculpa a expressão, menina que saía com todo mundo. Não eram aquelas moças que um piscar já está beijando todo mundo. A filha, virgem. Nós como cristãos temos que lutar pela santidade na nossa casa. E é interessante que diz assim, que essas filhas, elas por serem separadas, eram cheias do Espírito. E elas profetizavam. Profetizo, a tua família vai fluir nos dons do Espírito. Teus filhos vão profetizar. Teus filhos não vão ser garanhões. Sua filha não vai ser igual corrimão, irmão. Vai passar na mão de todos os homens da cidade. Tua filha vai ser uma moça reservada. Tua filha, tua família vai ser abençoada. Eu declaro em nome de Jesus que a bênção do Senhor venha sobre a tua família. E o nome do Senhor seja glorificado. E onde você colocar a planta do teu pé, Deus possa te abençoar. Deus possa te fazer prosperar. E você que ainda vai casar, pensa nessa palavra, pensa e sempre declare: eu quero ganhar o mundo com a minha família. Eu quero ganhar o mundo com a minha futura família. Vocês que são noivos, eu quero ganhar o mundo com a minha futura família. Vocês que namoram, vocês que pretendem casar, eu quero ganhar o mundo com a minha futura família. Eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família, nem como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. Eu quero com a minha família. Eu profetizo que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor e vamos fluir no equilíbrio do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos decidir por servir ao Senhor com a nossa família, e o nome do Senhor vai ser glorificado.